Olá, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje estou aqui para dar início à série que eu falei para vocês, Família, a base de tudo. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Bom, vamos conversar um pouco sobre família. Eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos falando sobre algumas coisas que destroem a família, mas hoje este vídeo especificamente eu vou falar sobre adolescente, certo? Então hoje eu quero trazer aqui alguns pontos para vocês. E olha só que interessante isso aqui. Quando você começa a pesquisar, você começa a chegar à conclusão do seguinte, que a grande pergunta não é essa, o que é que está acontecendo com o mundo? Não, a grande questão nunca foi essa. A grande questão sempre foi, o que está acontecendo com as famílias? O que é que tem acontecido com as famílias? O que é que tem gerado esses acontecimentos ou esse crescimento em várias áreas da família que tem destruído as famílias ao ponto de chegar como nós estamos hoje, na atualidade. Se você observar e você que lê a Bíblia, você vai ver que nós estamos vivendo como nos tempos de Noé, certo? Onde quanto mais se multiplica ou quanto mais a sociedade, a humanidade cresce, mais há um crescimento nos índices de imoralidades sexuais e por aí vai. De separações, de casamento, surgimento de várias ideologias, várias filosofias que têm corrompido aí o conservadorismo das famílias. Bom, vamos lá. Eu quero tratar alguns pontos com vocês. O primeiro ponto que eu queria tratar, na verdade eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte, olha só que interessante. Quais pontos fragilizam a família hoje? Quais são os pontos que fragilizam a família hoje? Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte, as drogas. Exatamente, você que está me assistindo agora, você que é adolescente, provavelmente ou você já teve contato com as drogas ou já teve convívio com pessoas que têm contato com essas drogas. Eu quero trazer algumas pesquisas aqui só para você ter uma noção do quanto isso influencia na destruição, na fragilização das famílias. 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar dependente químico. Ou seja, 28 milhões, eu acredito que existe muito mais, certo? Até porque essa pesquisa não é atual, mas foi a que eu encontrei falando especificamente sobre isso no Brasil. Então 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar dependente químico. Eu mesmo tenho, não na minha casa diretamente, mas eu tenho, vamos dizer assim, um parente, uma parentela, sim, que é dependente químico. Olha só. Segundo o estudo, o dependente químico afeta as atividades diárias e o psicológico dos seus familiares, ou seja, aquelas pessoas que convivem ali com adolescentes, geralmente a maioria deles são adolescentes. Claro que existem alguns adultos também, mas hoje eu estou focando aqui nos adolescentes. A maioria dos adolescentes que consomem drogas dentro de uma casa, ele começa a comprometer as atividades diárias e o psicológico das famílias. Ou seja, eles mudam totalmente a questão das atividades diárias das pessoas que moram ali naquele ambiente, seja pai, seja mãe, seja irmã, seja primos. Assim como também começa a abalar o psicológico dos familiares. Tenho certeza que você conhece uma pessoa que teve essa experiência ou que tem e que vive essa experiência de ter uma pessoa dependente química dentro da sua própria casa. E eu estou falando para vocês aqui de dados, de acontecimentos reais, certo? Então 58% das famílias com algum usuário de drogas tem afetado a habilidade de trabalhar ou estudar. Então a primeira coisa que começa a fragilizar ali no âmbito familiar de um adolescente ou do qualquer outra pessoa, mas o foco aqui é adolescente que usa drogas dentro de uma casa, é que é afetado a habilidade de trabalhar ou estudar das pessoas que vivem ali. Segundo a pesquisa, 58% das famílias com algum usuário de drogas tem afetado a habilidade de trabalhar ou de estudar das pessoas que convivem ali com eles. Outro dado importante, 29% das pessoas estão pessimistas quanto ao futuro imediato. Bom, e você que faz uso de drogas ou é dependente químico, saiba você e fique ciente que você
não está, eu uso droga, mas aqui eu estou só me comprometendo a minha saúde. Negativo, você também está comprometendo a sua família, psicologicamente, fisicamente também. E são as pesquisas que estão falando, não sou eu. E 33%, isso aqui me chamou a atenção, 33% tem medo que seu parente beba ou se drogue até morrer. Ou alegam já ter sofrido ameaças do familiar drogado. Então eu quero que você entenda, adolescente que está me assistindo agora, que a sua droga, que talvez você possa dizer assim, que não faz mal a ninguém, mas sabe você que está afetando a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, de uma forma que está afetando a habilidade deles de trabalhar, a habilidade de estudar, as questões também, como eu falei aqui para vocês, que eles têm medo, 33% tem medo que seu parente beba ou se drogue até a morte, ou seja, tenha uma overdose. E geralmente essas pessoas, principalmente as mães, ficam pensando, será que meu filho volta quando ele sai? Para onde é que ele está indo? Então há uma preocupação ali, você querendo ou não, você está comprometendo ali psicologicamente as pessoas que te amam. Então esse é o primeiro ponto que abala e fragiliza as famílias. Segundo ponto é não entender o seu propósito como filho. Bom, o filho não nasceu simplesmente para ser bancado ali pelos pais e viver uma vida de farra, como muitos hoje em dia acham que é isso. Mas biblicamente falando, e o meu interesse é esse, passar para vocês, porque biblicamente falando, porque são princípios divinos, não são princípios do homem, que são falhos, que se corrompem, que mudam o tempo todo, não, são princípios divinos, princípios que vai fazer com que a sua família ela tenha sim uma missão, um propósito, que ele vai fazer com que os princípios sejam ali estabelecidos naquela casa para que haja paz. Eu vou mostrar para vocês também, que é o que eu vou falar agora, que existe um propósito dos pais com relação aos filhos, mas agora eu quero falar sobre os filhos. Então, você precisa, filho ou filha, entender que você tem um propósito. E qual é o seu propósito? Se você tiver a Bíblia aí e quiser abrir comigo, lá em Gênesis capítulo 2, verso 21, olha só o que é que diz. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até o 24 aqui que é o mais importante, certo? Por isso o homem deixará o pai e a mãe. Você está sendo treinado, o seu propósito que eu quero que você entenda é isso. Você está sendo treinado e treinada para ser um futura mãe, um futuro esposo, futura mãe, futura esposa, futuro esposo, futuro pai. E vocês precisam entender exatamente isso aqui, que vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão deixar pai e mãe e vão se unir com a sua esposa e com seu esposo. E ali vocês vão frutificar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje vocês são supridos, são providos, certo? Seu pai banca você e hoje você também é protegido, querendo ou não, pelos seus pais. Mas se você entendesse o seu propósito é aprender a proteger e a prover. Como? Aprendendo ali o ofício, a profissão do seu pai e a proteger-se para que você possa lá na frente, quando você deixar pai e mãe unir-se com sua esposa, você aprender a proteger e a prover a sua família. Então quero que você entenda que vocês estão num processo de treinamento, tanto você que é jovem do sexo masculino como do sexo feminino. Vocês não estão ali brincando, não. Esse período que vocês estão passando junto com o pai de vocês tem uma missão com relação a vocês e vocês têm uma missão também com relação ao seu futuro, e vocês estão, bota na cabeça de vocês estão num treinamento para uma missão que vocês vão assumir no futuro, que é ser pai, ser mãe, ser marido e ser esposa. Até aqui tudo bem? Então o segundo ponto é não entender o propósito. Sempre que um filho ou uma filha não entenda o seu propósito dentro da sua casa, porque a imaturidade ela é ingrata. Por mais que seu pai queira te ensinar, você não abra a mente para isso, porque você é ingrato. A imaturidade ela é ingrata. Mas foi preocupado com isso, até porque quando eu morava com meus pais eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu não tinha acesso a essa informação.
que é a palavra de Deus, eu não tenho conhecimento, mas isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu não entendia qual era a minha missão. Era tanto que eu não queria casar e isso era um problema, porque eu não fui feito para ficar enfurnado na casa do meu pai e da minha mãe. Mais na frente, talvez eu fale um pouco mais sobre isso. Então, o segundo ponto é você não entender. Você está atrapalhando, você está fragilizando o seu pai e a sua mãe. E além do você não está querendo casar, os seus problemas, você vai crescendo ali dentro da casa do seu pai e da sua mãe. E você vai trazendo problemas para ele. Muitas das vezes as pessoas se casam também, mas não saem da casa dos seus pais e das suas mães, onde na verdade a palavra de Deus diz: portanto, deixai pai e mãe e unir-se-á com a sua esposa. Entenda isso, que você hoje está sendo provido e protegido e está sendo treinado para lá na frente você ser o provedor de alguém e você ser o protetor de alguém e preparar os teus filhos para uma missão. Terceiro ponto é a sexualidade. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, ele vai dizer: fujam da imoralidade sexual, porque todo pecado é fora do corpo, mas a imoralidade sexual ela é cometida contra o próprio corpo. Então, olha só que interessante, você que é adolescente, eu também já passei por isso, é o seguinte: os jovens de hoje da nossa geração, eles não querem se comprometer, ter a responsabilidade de casar-se. Mas esse mesmo jovem que fala isso, olha só que interessante, isso aqui é até engraçado. Esse mesmo jovem que fala que não quer essa responsabilidade de casar-se, ele assume uma outra responsabilidade, que é o quê? Que é a do sexo, que é usufruir do sexo. Então, quero que vocês entendam que segundo a Bíblia, e hoje eu entendo por que a Bíblia pede isso, por que Deus pede isso, que não há sexo sem um casamento. Quando você pensar em sexo, pense em casamento, porque isso é algo que vai além. Eu não tenho tempo para falar um pouco mais sobre isso, porque isso é um tema muito extenso, mas esse terceiro ponto aqui que atrapalha e fragiliza as famílias é quando você tem sexo fora do casamento. Quais são as consequências disso? Quando você não foge da imoralidade, como está falando em 1 Coríntios, o que é que acontece? Quando tudo que você não foge, você vai para cima mesmo. Então o que é que acontece? Quais são as consequências de tudo isso? É você engravidar ou fecundar, se você for homem, uma pessoa, engravidar uma garota antes dos 18 anos, e aí vai comprometer a sua vida, profissional, vai comprometer também os seus pais, porque você não tem condições de bancar ali, de prover financeiramente falando uma criança. Você não tem também não tem o mínimo de entendimento, de maturidade para educar também uma criança. Então ali você vai, provavelmente o seu filho é o que mais vai sofrer com essas consequências. Então existem erros e todos os erros existem danos, mas eu quero que você entenda que nesse caso aqui da sexualidade fora do casamento, uns chamam de fornicação, também tem outro probleminha que eu não quero falar aqui, que é sobre incesto, que 1 Coríntios fala em capítulo 5, verso 1, que Paulo repreende ali a igreja porque houve ali um incesto. E qual foi o incesto? O filho teve relação com a esposa do pai. Então, tudo isso gera consequências psicológicas em você e muito mais. Quando você vai para um casamento, muitas das vezes as coisas não têm graça. E muitas das vezes a pessoa separa porque acha que casamento só é sexo. E sexo ele já praticava antes do casamento. Então, tudo isso tem uma questão muito importante. Existem coisas que são só para o casamento, são só para quando você adquirir a maturidade. Então, a sexualidade ela atrapalha e fragiliza sim. Hoje eu conheço vários pais, inclusive o meu avô pagava pensão do meu tio, e isso também afeta a vida financeira da sua família. E o quarto ponto que fragiliza as famílias hoje também é a questão da homossexualidade. Agora olha só que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Olha só o que é que diz. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando Deus diz aqui que ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, agora ele vai abençoar. Olha só o que ele diz. No verso 28.
Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Vocês têm que entender o seguinte, jovens, por mais que vocês tenham aí a sua escolha, que eu entendo, e na maioria das vezes a culpa não é sua, porque segundo a psicologia, para levar você a tomar essa escolha de uma mudança na questão sexual sua, tem a ver com algumas omissões dos seus pais, tem a ver também com abusos sexuais e tem a ver com frustrações no relacionamento com outras pessoas. Mas essa não é o assunto que eu quero entrar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que a mulher, ela é uma terra e o homem, ele é a semente. Ou seja, a mulher ela é a terra e o homem é a semente. Para que esse propósito se cumpra aqui, fecundem e multipliquem-se, terra com terra, ou seja, mulher com mulher, não tem como fecundar e multiplicar. Segundo esse princípio, você não vai conseguir obedecer esse princípio. Assim como semente, e semente, por mais importante que seja, ele não consegue fecundar e se multiplicar. Então ele falou, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, e disse, e os abençoou. Gente, é uma bênção você poder fecundar e poder multiplicar. Então o que acontece com as famílias que fragilizam com relação à homossexualidade? Simplesmente você não vai dar continuidade à geração do seu pai. Exatamente, não vai haver descendência a partir de você. Por quê? Porque homem com homem não fecunda e mulher com mulher também não fecunda. Então, não é questão de preconceito, até porque eu entendo, como falei para vocês no início, que para chegar a ter essa opção sexual que vocês têm hoje, isso tem a ver com várias coisas, com frustrações no relacionamento, com abusos sexuais e com muitas outras coisas, com omissão de alguém, de valer a omissão de alguém para você chegar a esse ponto. Então isso aí é uma consequência, isso aí não é a causa da homossexualidade, mas eu quero que você entenda que você não vai conseguir dar uma continuidade ao legado dos seus pais, porque você simplesmente escolheu essa opção sexual, certo? O quinto ponto aqui é sobre a adolescência. A adolescência, você agora vai chocar com o que eu vou falar. A adolescência, ela não existe na Bíblia. Ela não existe na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é baseada na tradição judaica, judaísmo, certo? Toda a Bíblia aconteceu ali em Jerusalém, onde a tradição lá é o seguinte, até hoje, preste atenção, os pais não criam os filhos para ser as crianças, para ser adolescentes. Ele cria os seus filhos, as suas crianças para serem adultos. E existe algo muito interessante que eu admiro muito, chamado Bar Mitzvah, que significa o filho do mandamento. E o que é isso? Quando os judeus com 13 anos de idade, eles passam por essa, vamos dizer, passa por esse processo, eu vou dizer melhor para vocês, para que vocês possam entender, porque eu não quero focar no Bar Mitzvah, eu quero que vocês entendam o seguinte, que nesse período, nesse processo, os judeus com 13 anos assumem a maioridade, ou seja, dos 12 anos, ou chega aos 13 anos, ele já assume a maioridade, então não existe adolescência, é criança e ali se torna adulto. E o que acontece? Quando ele completa os 13 anos, eles vai sim passar por esse processo que é o Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. E o que acontece? A partir dos 13 anos ele já assume, passando a cumprir com suas responsabilidades e obrigações como pessoas adultas, certo? E por que 13 ou 14 anos? No caso de mulheres aqui é com 12. Primeiro, porque ele tem como ponto de referência o seu pai e a sua mãe, que já são imorais. Ou o segundo ponto, que é o que se refere aqui, a obrigação para com a autoridade superior é a base da moralidade, ou seja, ou eles não obedecem à autoridade que Deus constituiu sobre eles. Agora olha só, e a autoridade em ação, a autoridade moral não espera como resposta algo como entendo ou concordo, mas sim ação comandada. Então, a autoridade não espera como resposta eu entendo, eu concordo. Não, a autoridade ela espera como resposta sim, eu vou fazer.
Então o que vocês não entendem, jovens, que muitas das vezes vocês se acham espertos demais, mas o seu pai ele já passou por tudo que você passou, inclusive o que você vai passar. Ele paga um alto preço, passa por várias dificuldades, talvez está passando hoje por dificuldade para manter esse seu padrão de vida. E o que é que você faz como resposta? Não obedece à autoridade. A primeira autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, filho, adolescente, filha, foi os seus pais. Então seus pais têm uma autoridade. E por que que existe a imoralidade? Porque não existe autoridade. Vocês não obedecem à autoridade superior como base da moralidade. Como por exemplo os judeus, eles são um exemplo em moralidade. Por quê? Porque eles se submetem às autoridades. Seja seus pais, seja no caso aqui no Brasil, o cristianismo, ele se submete a seus pastores, se submete às suas lideranças, certo? Com relação ao que eles ensinam acerca de comportamento e as questões morais. Então, sempre quando você não tem ou uma referência de pai ou de mãe, ou quando você não obedece essa autoridade que está superior a você, muitas das vezes, por mais que seu pai ele cometa algumas imoralidades, ele não quer que você cometa, porque ele sabe a consequência de tudo isso. Então, muitas das vezes esses pais, eles cometem tudo isso, mas eles não aconselham os seus filhos a fazerem isso. Pelo contrário, eles pedem para os filhos não fazerem, mas os filhos olham para o que eles estão fazendo, infelizmente deveria ser diferente. Os filhos olham para o que eles estão fazendo e dizem assim: ah, se meu pai faz, eu vou fazer também. Mas Jesus ele fala algo interessante, ele fala assim: olha, façam tudo o que os fariseus pedem, portanto não façam o que eles fazem. Bom, se o que essa pessoa está pedindo para você fazer é bom, o seu pai, a autoridade que Deus constitui sobre você e pediu para você, adolescente, honrar, você está desonrando quando você desobedece às autoridades. Então, o que eu quero que você entenda, e aqui eu encerro, é o seguinte, recapitulando. O primeiro ponto é o uso de drogas. Esse uso de drogas que você está fazendo está comprometendo a sua família fisicamente, como falei aqui nas pesquisas para vocês, fisicamente, psicologicamente também. O segundo ponto foi não entender o seu propósito como filho. O seu propósito como filho e como filha é ser treinados para ser futuros esposos, futuras esposas, futuros pais e futuras mães, certo? O terceiro ponto sobre a sexualidade é o sexo antes do casamento, e Paulo vai falar para fugir da imoralidade sexual. E a maioria dos jovens hoje não quer a responsabilidade de se casar-se, ter essa responsabilidade, mas quer usufruir do sexo que só é para o casamento. Então eles pulam uma etapa e vão direto para o sexo, e isso traz consequências gravíssimas e muitas das vezes irreversível. Como eu conheço pessoas que pagam 3 pensões muito mais jovens do que eu, e não assumem nenhum desses filhos. Ponto 4, a homossexualidade. Eu falei para vocês que em Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 28, ele fala que Deus criou o homem e mulher à sua semelhança e disse para eles, abençoou, dizendo: fecundem e multipliquem-se. Eu expliquei para você sobre a mulher, que ela é a terra, e o homem, ele é a semente. Então a terra com a terra não consegue cumprir esse propósito, que é fecundar e multiplicar, assim como o homem que é semente e semente não consegue fecundar e multiplicar. Então esse atrapalha também a questão da família. Por quê? Porque ele não consegue dar continuidade à geração, à descendência, que é o que Deus pede: fecundem e multipliquem-se, certo? 5 pontos. O quinto ponto que eu falei para vocês é a questão da adolescência. Tem adultos, adolescentes, vamos dizer assim, tem adultos meninos e tem meninos adultos. Uma coisa que é interessante falar sobre isso aqui é o seguinte: o que determina um homem, o que determina você se tornar um homem não é a sua aparência física, você ser malhado ou ter barba, muita barba no rosto, não. Isso são características, sim, que seu corpo ele mudou, mas a sua mente ele não pode ter mudado e acompanhado essa mudança. Então, o que caracteriza geralmente um homem são suas responsabilidades, seu posicionamento, sua forma de pensar, como é que eu posso dizer, seu posicionamento e suas responsabilidades e atitudes. Era essa palavra que eu estava querendo lembrar. E o sexto ponto é a imoralidade dos adolescentes, como eu falei para vocês. E a imoralidade existe porque eles não se submetem à autoridade superior que Deus colocou sobre ele, que é os seus pais. E eu tenho certeza que nenhum pai, a não ser que seja um péssimo exemplo, vai querer uma imoralidade para sua filha, para o seu filho. E algo interessante também, que eu vou falar na questão dos pais,
quando for gravar o vídeo falando para os pais, é que quando há uma separação dos pais na adolescência, o filho ele passa por uma carência, uma angústia, e ele tende a se tornar rebelde, porque toda rebeldia, segundo a psicologia, toda rebeldia aponta para uma falta, para uma ausência de algo dentro de si. Então, geralmente os filhos que têm os seus pais separados, certo? Eles buscam uma referência e não encontram, e geralmente a mãe não pode suprir a parte do pai e a parte da mãe. E o que é que acontece? Eles ficam sem referência e eles ficam revoltados. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir agora que você compartilhe, comente aí se esse vídeo, se essa série realmente ela está lhe ajudando. Eu peço para que você curta também, para que esse vídeo, o YouTube possa entender que esse vídeo é importante e que possa também fazer com que outras pessoas vejam esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado aí. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu vou deixar isso para outros vídeos. Eu falei para vocês adolescentes, esse vídeo eu dediquei a vocês. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre pais, e outros vídeos eu vou estar falando sobre casamento também, sobre mães. Cada um tem sua responsabilidade segundo a Bíblia. Para que a sua família ela funcione, cada um tem que entender a sua responsabilidade e cada um tem que se posicionar na forma correta. Não o filho querendo ser maior que o pai, e não o pai usando a autoridade que ele tem para humilhar o filho e reprimir a mãe. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!